Olá, tudo bem? Paz do Senhor, Bispo Valdivino aqui novamente, continuando com nossos estudos, agora no nosso segundo módulo do nosso curso bíblico e teológico em Sinai. Estamos falando aqui o panorama, passando por cima, né? Trazendo uma linha do Pentateuco e começando no livro de Gênesis. Já passamos por Abraão, por Isaac, por Jacó, e agora nós vamos estar falando sobre José, que é o filho também que Jacó teve com a sua esposa amada, Raquel. Vamos lá? Esse que é o nosso vídeo de número 6. E diz assim: José, que significa predileto, era o filho predileto de Jacó. Ele era filho da mulher amada de Jacó. Raquel era também um filho obediente a seu pai. Tinha direito à primogenitura para herdar a chefia entre seus irmãos. Por isso era aborrecido pelos seus irmãos. Então nós vamos encontrar nessa história que Jacó era um filho obediente, era um filho preferido do seu pai, porque era o primeiro filho da mulher amada. Então Jacó, ele iria dar a primogenitura para eles, e os outros irmãos dele, de José, que havia nascido de Lia e também das outras servas, das concubinas, não iria receber o direito da primogenitura, porque o direito da primogenitura era para a primeira esposa legítima, que era Raquel. Então, por isso, seus irmãos também ficavam aborrecidos e chateados com José, porque ele tinha essa preferência de seu pai. E José ainda, o que ele tinha? Ele tinha sonhos. E diz assim: José sonhava que chegaria a ser patriarca na família, e os irmãos, procurando livrar-se dele, venderam-no, e ele foi levado para o Egito. Então, José, ele tem um sonho. O texto diz que ele sonhou que o sol, a lua, vinha e se inclinava para ele. Sonhou também que ele estava no campo pegando feixes de lenhas, né, com seus irmãos, quando de repente ele parou e os feixes de lenhas dos seus irmãos veio e se prostraram diante do feixe dele. Então ele sonhava que ele ia ser esse patriarca. Ele sonhava quando iria chegar esse momento. E por isso seus irmãos, então, com raiva dele, com inveja, o que fizeram? Venderam para o Egito. Na verdade, eles venderam para uma caravana que estava passando por ali, e esse pessoal dessa caravana vendeu ele para Potifar, lá no Egito. E José, então, é levado para o Egito. E aí diz assim: José foi vendido a Potifar, de quem foi mordomo. Ali foi uma bênção na administração da casa de seu patrão. Resistiu à tentação da patroa, que, humilhada, mentiu ter sido importunada por José, fazendo com que Potifar mandasse para a prisão. Então José, ele se tornou mordomo de Potifar, que era uma autoridade ali no Egito. Ele administrou toda a sua casa, cuidava de todas as coisas. E a mulher de Potifar deu em cima de José e quis ter relação com ele. E ele, não querendo, guardando a sua fidelidade a Deus, ela então mente para o seu esposo, o Potifar, que José havia importunado. E por causa disso ele é lançado na prisão. Diz assim: a estratégia de Deus foi levar José para o Egito, a fim de transferir para lá toda a família e aprenderem a arte de governar. Então José, ele é lançado na prisão, no cárcere. Lá ele fica no cárcere durante 2 anos, preso naquele lugar, até que chega o momento dele fazer interpretações dos sonhos de Faraó, aonde ele é tirado então do cárcere e levado para se tornar governador. Diz assim: tanto o copeiro como o padeiro eram de confiança do rei. O copeiro provava os alimentos na presença do rei, algo
se passou para ambos terem de ir parar na prisão, onde José já ali estava. José interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. O resultado é que um iria morrer e outro iria ser restaurado ao seu lugar. Faraó liberta o copeiro no dia do seu aniversário e manda executar o padeiro conforme a interpretação do sonho. O que acontece? Naquele lugar ali no cárcere, chega um dia que Faraó manda prender ali o copeiro e o padeiro. Esses dois servos, e principalmente o copeiro, ele tinha uma função muito importante, que era experimentar o vinho, a bebida de Faraó, antes dele beber, para saber se não tinha nenhuma contaminação, se não havia veneno ali, etc. E ele vai preso. E lá, os dois têm um sonho, cada um sonha um sonho diferente. E o copeiro, ele conta o seu sonho para José, e José, então, interpreta o sonho e diz para ele, você vai ser restaurado ao seu posto, o faraó vai te chamar. E o padeiro também vai, sonha e conta também o sonho para José. E José disse assim, você vai ser morto. E assim como José interpretou, isso aconteceu. E quando o copeiro sai dali, José diz para ele, lembra de mim quando você estiver lá com o faraó, porque eu não pequei, eu não fiz nada de errado, lembra de mim. Só que o texto vai dizer que passou muitos anos, 2 anos, e o copeiro não lembrou de José, até que faraó então tem um sonho, e aí o copeiro vai lembrar de José. Diz assim, também sonhou, Faraó também sonhou e os seus sábios não deram conta de interpretar o seu sonho. Então chamaram José. A interpretação vinha de Deus, o conselho vinha de Deus, a exaltação vinha de Deus. José recebe ali um novo nome, quando ele faz a interpretação então do sonho, que nenhum dos sábios ali de Faraó deram conta de fazer esta interpretação, eles não conseguiram entender quando o faraó sonha com as 7 vacas magras e com as 7 vacas gordas, depois com as 7 espigas bem granadas e 7 espigas bem mirradas. José então faz essa interpretação. Mas essa interpretação, José vai dizer que ela veio de Deus. Deus deu a interpretação do sonho para ele. O conselho que ele tinha vinha de Deus, então ele exalta o nome de Deus ali e fala para Faraó arrumar uma pessoa sábia para colocar como governador do Egito, nesse período então de fome que viria, esse período de escassez. E Faraó nomeia José como seu governador para tomar conta de toda a administração ali do Egito e coloca esse nome nele, Zefenat-Paneia, que significa revelador do oculto, salvador do mundo. E ele então, José, se torna agora governador, sai da prisão, do cárcere, que história maravilhosa, e se torna o governador. Então, ou seja, tudo que Deus havia falado sobre a bênção dos patriarcas, então está cada vez sendo alcançada, cada vez sendo alçada a uma posição de grandeza. E José então se torna governador do Egito. E ele recebe por mulher Asenate, que é filha do sacerdote de On, e ele casa então, e tem ali os seus filhos, e começa a governar. E algo também vai acontecer lá onde os seus pais estão, vamos ver aqui, imigração. Deus anima Jacó e confirma a promessa de fazê-lo uma grande nação, e emigrou com 70 pessoas para o Egito e saíram de lá 600.000 homens. O que significa? Aqui está bem resumido, mas eu vou explicar para você. José agora como governador do Egito, acontece uma fome também na região de Canaã. E os irmãos de Jacó têm que ir lá no Egito para comprar comida. O sonho de Faraó diz que haveria uma fome, a interpretação, que viria uma fome muito grande sobre toda a região.
E nessa ida ao Egito para comprar comida, Jacó reconhece os seus irmãos que estão ali prostrados diante dele, semelhante ao sonho que ele teve dos feixes, né? Lembra que os feixes dos irmãos de Jacó, eles se curvavam diante do feixe de José? Então ali estão os seus irmãos curvados diante dele, ele reconhece os seus irmãos, se revela a eles, não procura vingança com ninguém, e diz para eles voltarem a trazer o seu pai para o Egito, para vir morar ali. E Jacó, que estava vivendo há muitos anos, muito triste, pensando que o seu filho estava morto, se alegrou novamente, e eles desceram então essa caravana para o Egito. Desceram 70 pessoas, e como nós estamos vendo aqui no texto, 70 pessoas emigraram para o Egito. E eles vão passar agora lá no Egito um período de 430 anos. É o que Êxodo 12 vai nos falar sobre isso. E depois desse período de 430 anos, eles vão sair de lá, quando Deus tira eles de lá, 600 mil homens conduzidos por Moisés. Então, aqui, veja bem a história. Deus chamou Abraão e disse: farei de ti uma grande nação. Então era um homem só, Abraão. Aí de Abraão nasceu Isaac, um filho só. Mas de Isaac ele já teve 2 filhos. Nasceu Esaú e nasceu Jacó. A bênção recaiu sobre Jacó. Jacó, ele tem 12 filhos. 2 desses filhos com a mulher legítima, que é José e Benjamim, e os seus irmãos venderam então José para o Egito. José se torna governador lá no Egito, e agora que ele manda chamar a sua família, de Abraão, de Isaac e de Jacó, agora o texto bíblico diz que eles já são 70 pessoas. Então já aumentou bastante, né? E eles descem para o Egito e vão morar ali na região de Gósen, na região do delta do Nilo, do rio Nilo, ali no Egito, porque eles eram pastores e eram agricultores. E quando passam 430 anos, que era a promessa de Deus fazer deles uma grande família, uma grande nação, um grande povo, eles saem de lá 600 mil homens, contando só os homens, e os homens eram contados geralmente de 20 anos para frente. E esse período é que ele se torna este povo grande, e que Deus vai tirar eles daí para eles formar agora uma nação. Aí eles vão sair daí, vão formar uma nação. Mas isso é história para nós estarmos continuando no livro de Êxodo. E a conclusão diz assim: o livro de Gênesis termina com a vinda da família de Jacó, com 70 pessoas mudando para o Egito. Relata ainda a morte de José no Egito e o seu pedido para que, quando Deus os visitasse, os tirassem dali, que eles então levassem os seus ossos para a terra prometida, o que eles fizeram. Então José também vai morrer no Egito, porque eles vão morar muito tempo lá. José falece, e quando ele morre, ele faz um pedido para os seus parentes, que quando Deus os tirasse de lá, então ele já sabia, eles já tinham, em toda a descendência ali dos hebreus, eles já sabiam que Deus tinha feito essa promessa a Abraão, de dar Canaã para eles como herança, né? Só que não sabia quando. Isso, na verdade, só vai acontecer cerca de 700 anos depois da promessa. E ele então diz para os seus irmãos: olha, quando Deus visitar vocês, tirem os meus ossos daqui quando vocês saírem e levem para Canaã. Mas nós vamos ver essa história no livro de Êxodo. Deus te abençoe e até lá.